Olá, pessoal. Eu sou a professora Vilma Amaral. Eu sou a professora de História. E hoje nós iremos ver um assunto muito interessante, o iluminismo. Vê que nome interessante, né? Lembra até o verbo iluminar. Nessa aula de hoje, a gente vai aprender muitas coisas que a gente vivencia nos dias de hoje, a questão de direitos, de liberdade de expressão, e vem justamente desse assunto. Vamos lá? Todo mundo ligado, tá certo? Vamos! Primeiramente, vamos ver o conceito. O iluminismo ou ilustração foi um movimento de ideias que se desenvolveu na Europa entre os séculos 17 e 18, principalmente na Inglaterra e na França. A principal característica do iluminismo era a crença na razão humana e seu potencial. Veja que interessante, né? Vou repetir. A principal característica do iluminismo era a crença na razão humana e seu potencial. Quando a gente contextualiza, né, e a gente quer saber por que chegou esse iluminismo, a gente tem que relembrar um pouquinho a Idade Média. A Idade Média foi um tempo histórico com uma ideologia muito forte da Igreja Católica. Ela não deixava as pessoas pensarem, agir por si próprio. E é do homem, do ser humano, ir avançando, né? Então, o iluminismo, como ele diz aqui, ele também é conhecido como o século das luzes, porque vai trazer um novo entendimento para toda a humanidade. O iluminismo, ele é baseado em 3 pilares, como vocês estão vendo aí, né? O primeiro é a razão, né? O que é a razão? É a capacidade dos seres humanos de conhecer, compreender e julgar. Isso todos nós sabemos, né? É do ser humano conhecer, compreender e julgar. Ao longo de toda a história, até chegarmos nos dias de hoje, é isso que a gente vem fazendo através da razão. O segundo pilar é a liberdade de ser. De ser o quê, né? De ser pessoa, de ser indivíduo, de ter direitos, né? de ter deveres também. O terceiro pilar é a ciência, né? Conhecer as leis naturais era sinal de progresso. É preciso, sim, que a ciência caminhe junto conosco. Veja o quanto a gente ganhou, né, ao estudarmos a ciência. Quantas coisas hoje a gente tem, quanto progresso, né? Característica do iluminismo. Criticava o antigo regime, né? O que é o antigo regime? Com certeza a gente já estudou isso, né? Que é o regime do absolutismo, aquele regime dos reis, né? Então o iluminismo vem criticar porque os reis eles se diziam assim que eles eram pessoas especiais, né? Eles tinham o direito divino, foi Deus quem determinou que eles deveriam governar, né? Veja só que coisa. O segundo é os privilégios da nobreza. A nobreza é uma classe social, né, muito forte na Idade Média, a nobreza, o clero e os outros grupos sociais. E o iluminismo veio justamente para combater, né, esse poder aí tão grande da nobreza, dos reis, né, de todo esse grupo. O terceiro é a interferência do Estado na economia. Os iluministas, né, que a gente vai ver lá na frente, os iluministas economistas, eles vão não querer mais a intervenção do Estado na economia. É uma coisa que a gente vai ver lá na frente como um pensador. A divisão da sociedade, justamente que eu falei para vocês, né, era dividida como? Era dividida entre clero. O que é o clero? A igreja, a nobreza, que eram os reis, duques, e os outros grupos sociais, né, que não tinham assim tanto direito, né? E o quinto, eles eram contra o poder da Igreja Católica, né? Então, como eu falei para vocês, a Idade Média ela foi toda marcada pela ideologia da Igreja Católica. Então, a Igreja Católica ela impunha muito, ela criticava, as pessoas não tinham direito de ser, né? Então, os iluministas eles vão combater também esse autoritarismo da Igreja Católica, dessa instituição que na época era existente. Com isso não quer dizer que os iluministas eles eram ateus, nada disso. A gente vai ver também lá na frente alguns pensadores iluministas e a gente vai ver que eles não eram ateus. Muitos deles, inclusive, diziam que o grande, né, relojoeiro, né, aquele que comanda realmente o universo, era Deus.
E o que os iluministas, o que eles defendiam, né? Eles criticavam, mas eles também defendiam, né? Então, o que eles defendiam, o que eles queriam? Eles queriam fazer oposição ao absolutismo, que era aquele antigo regime que eu disse para vocês, né? Então, eles fizeram oposição, né? E a gente vai ver, como eu estou sempre enfatizando para vocês, há um pensador, há iluminista que ele vai falar sobre isso, né? Que o povo, o poder tem que emanar do povo, é o povo que deve escolher aquele que eles querem que rege. E o absolutismo, como vocês já viram em aulas passadas, o antigo regime era o rei, né? E o rei é que detinha todo o poder. Ele dirigia, ele fazia as leis, ele julgava, e os iluministas não vão mais querer isso, né? Outra coisa que eles defendiam era a liberdade política, de expressão econômica e religiosa. Vê que legal. Eu acho assim, importante essa questão aí, principalmente de defender a liberdade de expressão, que é uma coisa que hoje a gente valoriza muito, né? A terceira é a valorização da razão acima de tudo, né? O homem, ele é um animal que pensa, que raciocina. Então, a gente tem que valorizar a razão. A razão faz parte da gente, né? Quando a gente pensa que a gente viveu na época das cavernas e hoje a gente está aqui, né? Isso também foi o trabalho, o desenvolvimento da razão que nós tivemos, porque senão não estaríamos aqui, né? Outra coisa que ele defendia, era o direito à educação. Pois é, né? Se hoje todos vocês, nós temos a escola, a gente frequentou a escola, em eras passadas isso não era possível, né? Na Idade Média mesmo, poucos tinham estudo, né? E os iluministas, ele vem dizer que todos têm que ter o direito à educação. E o quinto, a liberdade de expressão. Você poder falar o que você pensa, você poder opinar aquilo que você acredita. Isso é muito importante, mas antes não poderia se dizer isso, né? Vocês estudaram a Idade Média e vocês viram que, inclusive, né, as mulheres foram parar na fogueira porque elas não poderiam se expressar, e tantos outros, né? Então, se hoje você pode falar o que você pensa, se você pode falar o que você acredita, se você pode falar sobre seus valores, a gente vai dever isso aos iluministas, certo? O sexto é a tolerância religiosa. Nossa, isso tem muito a ver com os dias de hoje, né? Vejam só como é a história. Os iluministas, no século XVII, defendiam a tolerância religiosa. E hoje nós estamos em pleno século XXI e a gente ainda não conseguiu colocar isso na prática. Quantas pessoas aí sofrem por ter uma religião diferente da sua, né? Isso é muito importante, respeitar a religião do outro, aquilo que ele acredita, até porque a gente sabe que religião é fé, e com a fé não se mexe, né? O sétimo é o respeito à dignidade do indivíduo. E a dignidade do indivíduo. Quando a gente também traz isso para o dia de hoje, né? Poxa, quantas criaturas e sujeito ainda não têm respeito em relação à sua dignidade. Isso a gente vai ver também com um filósofo lá na frente. Então, o objetivo do iluminismo era abalar o trono e derrubar os altares. Vê que frase, né, bem forte, né? O objetivo do iluminismo era abalar o trono, né? Que trono é esse que vocês estão vendo aí, né? Era a sociedade medieval, a sociedade onde a burguesia, o clero é que dominava tudo. Então, o iluminismo veio para abalar, né? Uma palavrinha que vocês usam muito hoje, né? Vou abalar, né? E derrubar os altares. Que altares são esses, né? O altar da igreja, né? A igreja com sua prepotência, com seus questionamentos, né? Com a sua imposição. Então, é preciso que se derrube isso. Esse é o objetivo, assim, do iluminismo, né? Abalar o trono e derrubar os altares. Agora eu vou deixar um desafio para vocês.
certo? Mas antes eu quero falar para vocês que vocês em casa procurem estudar, tá bom? Procure pesquisar mais sobre esse assunto, porque a gente vai continuar na próxima aula. Então, quanto mais você procurar, você estudar, você vai ter mais assim um encontro melhor conosco, tá certo? Você deve estar se perguntando, né? Um desafio, essa lâmpada aí, né? Aí eu coloquei para você aí. A figura abaixo nos lembra o assunto o iluminismo. Por quê? Eu posso dar uma sugestão para vocês? Vocês vão procurar um lugarzinho assim na casa, tá certo? Se tiver escurinho, fique no escurinho, tá bom? E depois acenda a luz. Escuro e acenda a luz, né? O que será, né? Que ponte está fazendo esse exercício que eu estou mandando você fazer na sua casa? Ficar no escuro e acender a luz com esse desafio que eu estou colocando agora, tá certo? Eu quero que vocês façam isso, tá bom? E lembre-se, na próxima aula nós iremos estudar os pensadores iluministas, né? Homens maravilhosos que nos deram, assim, um estudo imenso para a gente vivenciar nos dias de hoje, tá certo? Então eu quero deixar para vocês um abraço, tá? E aguardo vocês na próxima aula. Até a próxima!